Professor Luiz Valdrigue, um prazer tê-lo aqui com a gente nessa conversa. Gostaria de perguntar ao senhor. O senhor foi aluno da terceira turma da odontologia. Oi. O senhor se formou em 1962 e ainda era a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Piracicaba. A gente queria saber como que era a odontologia naquela época, como foi a sua turma, o curso aqui. Bem, a minha turma foi uma turma já que adentrou, digamos, na década de 60, quando houve algumas mudanças tecnológicas importantes, né? Para você ter uma ideia, nós protagonizamos a chegada do alta rotação, né? Que ainda era aquele motorzinho de corda, viu? E aquilo foi importante para a faculdade, para a história, inclusive, da faculdade. E uma das coisas que até aparecia no rodapé dos papéis de ofícios, né? Que era a primeira faculdade de odontologia no Brasil a se instalar em todos os equipamentos, né, da clínica o alta rotação. Era uma turma pequena, acho que a nossa turma foi a menor. Éramos 22, depois foi acrescida de mais 2 que vieram defasados, né? Mas terminamos com 24 alunos, colegas, né? Desses 24, 2 eram mulheres. Então a proporção dá para você perceber que era muito mais masculina do que é hoje, né? E houve uma inversão. Então, os professores, o primeiro grupo, né, elenco de professores, alguns vieram da USP, né, para formar, naquela época o sistema educacional era de cátedras, sistema europeu, né? Então, tinha os professores catedráticos de cada, não era departamento, eram áreas. Agora, essas áreas, eles agrupavam algumas disciplinas, né? Eu me lembro que da USP vieram o professor Vidal, Benedito de Campos Vidal, que foi meu professor na patologia, né? Na época era da patologia. Na ortodontia tinha o professor Manuel Carlos Miller de Araújo, né? O Merzel, ele veio da USP, né? Tinha recém-formado na USP, veio para cá. E alguns professores também vieram da formação da Exalc, né? O professor Melo Aires, né? Na bioquímica. Depois, na fisiologia, nós tivemos um cardiologista, daqui de Piracicaba, né? Que era muito conceituado como cardiologista na época, Benhur Carvalhais de Paiva. Na microbiologia, nós tivemos Plínio Alves de Moraes, que acabou depois sendo nosso diretor e, posteriormente, até reitor da universidade, né? E alguns outros docentes, né? Na prótese, por exemplo, veio o Krunislav Antônio Nobilo, que foi o implantador da disciplina de prótese, né? Naquela época era cátedra. Mas esses professores, eles não tinham uma titulação, entendeu? Porque a titulação, ela veio depois dos departamentos, que a FOP deixou de ser
farmácia e odontologia, passou a ser odontologia só e o sistema departamental, né? E nessa situação, esses professores que vinham para, mesmo não titulados, mas que vinham com a incumbência de implantar, digamos, as disciplinas, as cátedras, né? Eles ganharam assim, a função do maior degrau da carreira universitária. Então, eles eram considerados professores catedráticos e, posteriormente, titulares, né? Cada um tinha a sua formação e a odontologia, na época, ela começou a ganhar assim, corpo, digamos, como um suporte mais científico, né? Porque muitas vezes ele era mais atrelado em alguns países até a faculdade de medicina, né? Aqui no Brasil já veio separado, mas com essa, digamos, restrição de formar um corpo docente não titulado, mas dentro da sua função, né? Eles desempenharam até que bem, né? Então nós, por ser também uma turma pequena, tivemos uma formação assim, tanto na clínica quanto na parte básica, muito boa, né? Tanto é que da nossa turma de 24, 11 foram contratados posteriormente para continuar aqui, trabalhando. Continuar, né, como professores, né? Então, eu fazia parte desses 11. Eu comecei depois, a convite do professor Benedito Campos Vidal, que na época era o convite, né? Sim. O professor catedrático tinha essa prerrogativa de convidar os seus auxiliares. E nós, honrosamente, recebemos o convite dele, aceitamos. O senhor se formou em 62, isso 62, foi em 63, é isso? E comecei como auxiliar voluntário de ensino, né? E fui contratado no final de 63, né? E fiquei na patologia como assistente até 1969. Nós já havíamos feito o nosso doutoramento, né? E passamos eu fui deslocado, digamos, né, para a área de endodontia. Porque a área de endodontia, ela tinha, dentro de um conjunto de disciplinas, que fazia parte da patologia, viu? Tinham 3 docentes, mas nenhum deles era tempo integral. Então, acharam por bem que nós fôssemos remanejados, digamos, para coordenar a área de endodontia na condição de professor tempo integral, quando eu assumi também essa função, né? A disciplina de endo já existia na sua época de aluno? Já existia, mas incorporada não como uma área. cátedra da patologia, né? E aí foram criados departamentos, e o departamento que a endodontia passou a ser parte era departamento de odontologia oral, né, bucal. Então, formaram também um grupo de disciplina. E na endodontia nós dedicamos com muito empenho, né? E tornamos ela, assim, com reconhecimento
tanto aqui quanto fora, né? E essa consumação, digamos, ela se deu, assim, como comprovação quando nós fizemos todo um trabalho de reformulação curricular, que começou em 1974, ainda lá no prédio antigo mas 74 foi quando também... Transição, né? De prédio. No final ele começou a transferir-se para cá, né? Com exceção da clínica, que veio um pouquinho mais. E nessa reformulação, tivemos duas pedagogas, né, que faziam uma avaliação do desempenho das disciplinas, a cada final de semestre. Então, ela fazia um questionário aos alunos, né? E essa avaliação era feita baseada nas respostas dos alunos, né? Que eram os beneficiários E por 17 anos que ela vigorou, digamos, com essa avaliação, nós tivemos, digamos, o prazer, né, e a satisfação de ser sempre a primeira classificada, né, entre as disciplinas. E nós também assumimos, logo em 1971, a coordenadoria da clínica. E nessa função, nós tivemos o acompanhamento, digamos, da compra desses equipamentos, né, para montar a clínica nesse prédio novo, né? Eram 180 equipos, né? Que depois de uma avaliação que nós fizemos, né, junto com o Instituto de IPT lá da universidade, escolhemos o equipamento da Biatrante, né? O senhor coordenava a clínica e o diretor era o Néder, né? Certo? Era o Néder, né? Isso era... Mas, em 71, veja bem, nós éramos vice-diretor também. Ah, sim, o senhor foi vice do Néder, né? Presidente da comissão da clínica, e a comissão da clínica teve a incumbência de formar um comitê avaliador, que era o professor Edide Franceschi Piedade e o professor Batistuso. E eu, então, fizemos um contato, assim, muito frequente lá com a indústria, né? E fizemos algumas imposições, que era mais ou menos, digamos, organizada nessa parte pelo professor Edi, que era da orientação profissional. A briga maior foi para não comprarmos cadeiras que fossem com sistema hidráulico, mas o sistema de rosca sem fim. E aqui no Brasil isso era novidade. Então, foi uma das coisas importantes que foram feitas, né? E o equipamento está até hoje aí funcionando e bem, sem muita, digamos, manutenção nesse aspecto, né? Aí nós fizemos toda a parte de nível docente, cumprimentamos o professor titular, né? Em 1972 fomos eleitos... 82, né? 82, né? Naquela época quem elegia era a congregação. Não tinha esse sistema mais, digamos, não sei se é mais democrático, mas era a congregação, que era composta de professores titulares e coisas. E nós tivemos a honra de ser escolhido diretor por unanimidade dos votos. Como foi? O que o senhor lembra da sua gestão como diretor da FOP? Que boas lembranças o senhor guardou? Foi um período muito bom.
Foi um período de renovação no corpo docente também, porque muitos estavam se aposentando e houve também uma mudança do número de alunos por turma, né? Passou de 40 para 60 e depois de 60 para 80. Sem que o número de docentes fosse aumentado. A única coisa que era exigida, até com certas restrições, era que quem fosse contratado tinha que trabalhar em tempo integral, né? Então, quem era parcial, depois a substituição por tempo integral, mais ou menos compensava com o dobro de horas dedicadas, né? Houve assim, até hoje, né? Parece que agora está, eu acho que até acertadamente, né? Contratando o pessoal em tempo parcial, turno parcial. Aqueles que estão mais vinculados à clínica, que é uma coisa, eu acho, importante, quer dizer, que o indivíduo esteja exercendo nas condições da prática real, né? Da atividade profissional, que venha trazer a sua experiência para intramuro, quer dizer, porque senão ficava só professores titulares sem o vínculo do exercício real da clínica, né? E isso, de uma certa forma, prejudica um pouco a formação. E, na época, instalamos essa parte do Salão Nobre, viu? Sugestão. E conseguimos também a aprovação dos recursos para a construção e o início da construção da creche, né? Que era uma reivindicação assim, antiga e justa, né, das funcionárias, que a creche funcionava num porãozinho aqui. Aqui do lado nosso, aqui. No Salão Nobre, né, nos fundos. E eu me lembro que era uma situação, assim, estranha, né? Porque era uma área de saúde e tem uma creche num porão sem iluminação, sem ventilação e sem as condições básicas, né, necessárias para o funcionamento da creche. Aí, na época, o reitor era o Pinotti, Aristodemus Pinotti, médico. Eu me lembro que fui numa audiência para discutir esse problema da creche. Eu insisti para que ele viesse como médico fazer uma visita, né, em loco, para ver as condições precárias, né, da creche aqui da FOP. Quando lá na universidade tinha já uma creche muito bem. Falei, como unidade da universidade, eu acho que nada mais justo do que a universidade construa, né, uma creche na FOP. E, como ela veio depois, ela passou a ser a melhor creche de toda a universidade. Uma excelente instalação, né? Em tudo, né? Aí montamos aquela quadra de basquete aí, e tinha o campinho de futebol, né, para prática, mas não tinha nenhuma quadra assim para atividades de exercício, né, físico dos alunos e dos funcionários. E havia uma restrição uma falta muito grande de verba, porque a universidade não tinha uma
garantia, digamos, orçamentária, vinculada a percentual do orçamento do Estado. Começava com 0, né? E dependendo do governador e da boa vontade da coisa, eles atribuíam, sim, valores para o orçamento das universidades separadamente, né? Da USP, que era mais tradicional, né? Da Unicamp, e a Unesp veio depois também, viu? Só que eu não me lembro bem, mas deve ser a partir de... Eu já não era diretor mais. De 77, 78, houve a vinculação de 1% do ICMS para as universidades. Então, todas as universidades, as 3, dividiam um percentual, mas era uma verba já pré-determinada, né? Garantida. E, com isso, então, as coisas melhoraram um pouco. Porque o governador é Maluf. E Maluf, ele tinha uma visão, assim, de que as universidades já tinham verba demais, viu? E, então, era complicado trabalhar com... Houve uma suplementação de receita através dos cursos de especialização, através da clínica, né? Cujas consultas eram do SUS, né? Então, acabava dando um suporte um pouquinho melhor. Para instalações dos laboratórios e coisas, geralmente era a FAPESP que financiava e financia até hoje, né? Achei interessante porque, como nós estávamos naquele processo também de renovação do corpo docente, nós conseguimos aprovar na congregação alguns critérios, né, para contratação de docentes. Então, tem que fazer um convite, né, público, publicado em jornal, né, e exigindo alguma... E tinha uma comissão que era carregada de avaliar esses currículos. E com isso, então, nós conseguimos contratações, assim, um critério bastante objetivo no sentido de qualificação. A maioria deu certo, né? Tivemos alguns problemas com isso, porque só currículo não comprova, digamos, a personalidade das pessoas, né? As atitudes, mesmo o aspecto assim de atitudes assim, éticas, né? Mas como há um período probatório, quando não se comprovava aquilo que era interessante, na hora de fazer a incorporação, né, de ascensão ao cargo, então ali você já descartava. E conseguimos. Hoje a faculdade ela tem uma posição assim de liderança no ensino odontológico, né? E isso graças a esse pessoal que veio somar, né, os que já estavam aqui, e a criação dos cursos de pós-graduação, que começou também quando nós assumimos, ainda no NED, só tinha dois cursos, né? Um curso de farmacologia, mas o mais antigo deles era de ortodontia, né? Mas foi uma das áreas, né, onde não houve assim, uma renovação
E quando o professor Miller de Araújo faleceu, né, não houve assim uma espécie assim de solidariedade entre os docentes, viu? Isso acabou fazendo com que a área não tivesse assim uma evolução satisfatória e o curso acabou, pelo menos está em compasso de espera. Pode ser que amanhã volte e torcemos que isso aconteça, né? Mas mais ou menos isso que aconteceu no nosso tempo. E uma das coisas que eu também acho que é uma característica que eu tenho, né, de não fomentar muito politicagem dentro da, né? Então, acho que no meio universitário isso aí só prejudica. A eleição vai ser essa condição de consultas, né? Eu acho interessante. Só que encerrou a votação, não tem nada de ficar cada um querendo torcer para não dar certo. Isso é a pior coisa que pode. O senhor era o vice do Néder e o senhor contou aqui que por voto, por unanimidade, o senhor assumiu a diretoria. Sim. E acho que parecido aconteceu com o Dr. Simonides. Era o seu vice. Exatamente. E foi o próximo diretor depois da sequência, né? Foi. Fizemos nosso sucessor, né? E, então, ele também é característica, né? Conduziu muito bem, como os outros, né? Tiveram. A única coisa que eu acho que houve uma exacerbação, assim, da parte política interna, que não é bom, né? Cada um deve procurar dentro da comunidade ter um ambiente, um clima, né, de trabalho agradável e produtivo, né? E isso dá uma satisfação muito grande para... Eu tenho uma satisfação muito grande de ter sido não só docente, como diretor, e a FOP, para mim, foi minha segunda família. O senhor nos relatou aqui que... Construímos também a área de lazer. Ah, sim, eu ia perguntar. Sim. E o restaurante, trouxemos o restaurante também, foi na nossa época. Que era uma reivindicação, né? Houve um movimento forte dos alunos, viu? E até que conseguimos, numa primeira etapa, né, construir, digamos, aquele local do restaurante. Lanchonete não tinha, tinha um vagão de trem que funcionava precariamente como lanchonete, né? E a comida vinha de Limeira. Não sei se ainda vem hoje. Foi na sua gestão que começou a vir comida para o restaurante funcionar, né? Com assessoria da Faculdade de Tecnologia de Alimento de Campinas, que, digamos, elaboraram o projeto de funcionamento do restaurante, né? Esse vagão de trem, ele veio na sua época ou um pouco antes, no Néder? Não, veio, isso eu não me lembro, né? Se foi, mas foi nesse período. Porque nós fizemos uma solicitação à Companhia Paulista, né, que era dona e ela cedeu o vagão, né? Cedeu e depois, com muita crítica, inclusive, tivemos muita crítica de ter uma lanchonete num vagão, né? Mas quando não tem coisa melhor, você tem que contentar com o que tem, né? Ele serviu por um período curto, mas serviu, né? Então, aí tivemos a colaboração também de algumas empresas, né?
de transporte que trouxeram o vagão de forma gratuita, depois retiraram também. E aí montamos, na retirada do vagão, montamos uma lanchonetinha ali, agregada à oficina de marcenaria ali, não sei se... Acho que não funciona mais, né? Mas funcionou um bocado de tempo ali. E uma das coisas importantes também, que é bom ressaltar, foi a colaboração que nós tivemos dos funcionários. Viu? Quer dizer, o piso da quadra foi só os nossos funcionários. Né? Sim, nós temos fotos disso, né? Daí tem uma placa lá, inclusive, né? E isso, então, foi interessante, porque a ajuda dos funcionários foi importante, quer dizer, para nós, né? E era uma outra situação também, né? Havia éramos uma família, né? Por exemplo, a diretoria, tanto no período do Ned quanto na minha, nunca fechamos a porta. Né? Aberto desde o mais humilde até coisa, para conversar com o diretor. E, às vezes levava alguma reivindicação importante para eles, né? Algumas descabidas, mas isso faz parte da jogada, né? Mas é importante que eles tenham acesso, né? Isso cria um clima favorável de trabalho, viu? Quando você pedia para... Tivemos logo no início da nossa gestão, quando foi no início de 83, em março, tivemos uma enchente aqui, que destruiu tudo isso aqui. Salão esse nobre, é um fato famoso, que eu acho que muitos não conhecem essa história, o senhor poderia contar, hein? Então, eu tinha acabado de instalar aqui com tapete, e tinha uma mesa. Essa mesa aí rodou aqui, foi lá para o meio destruiu toda a parte gráfica da coisa que funcionava ali, né? E o setor de comunicação, telefonia, destruiu tudo, né? E aquela parte administrativa que funcionava aqui nessa parte central ali também foi totalmente invadida com mais de 1 metro de altura de água. Né? Mas foi uma catástrofe assim, climática, né? E depois perdemos todo o tapete, mas devagar foi reconstruindo, né? Tudo. E hoje está beleza, com ar-condicionado. Então as coisas vão... A limpeza foi funcionários, equipe interna aqui? Eram funcionários contratados, né? Então nós tínhamos sempre... Trouxemos lá um grupo que veio lá da FOP antiga, né? E esse pessoal, então, por iniciar lá o trabalho, e lá era tudo mais pequeno, então a amizade entre eles era muito maior também. Tanto dos funcionários como nós, docentes também. Pela proximidade que nós tínhamos, né? Aí o primeiro núcleo veio de lá, quer dizer, já mudou-se para cá, com muita dificuldade. Quer dizer, nós tínhamos, por exemplo, a manutenção da bomba de vácuo, a manutenção da parte de hidráulica, viu? Tinha a estação de tratamento de esgoto aqui também, que gerava um problema muito grande pelo reduzido número de funcionários que nós tínhamos. Nós tivemos, inclusive,
um contato assim, muito mais saudosismo, né? Com o Maciente, Antônio Maciente. Ele que era encarregado de 7 horas ligar a bomba, viu? E depois à tarde desligar, né? E quando era manutenção, tinha um senhor que era contratado, né? Serviço de terceiro. Na clínica também, a parte de manutenção de equipamentos, montamos uma oficina, né? Essa oficina, então, dava assistência, assim, mais ou menos imediata, né? Quando os alunos solicitavam. O primeiro coordenador dessa oficina era funcionário que veio da DABI, que já faleceu, mas montou ali uma equipezinha, né? O Camolese, aquela turma, tinha mais um senhor já de uma certa idade que ajudava, viu? Não entendia nada, mas quando ele orientava, ela acabava resolvendo de alguma forma, né? E assim, a estrutura foi montando nessa situação, né? Nós tivemos sempre um apoio grande, né, por parte da reitoria, nunca faltou, dentro das possibilidades que eles tinham de atender também, professor Plínio, né? Professor, o senhor continuou, mesmo depois de aposentado, ainda atuando aqui na sua área, né? O que o senhor me fala da especialização? O que o senhor me fala da endodontia nos dias de hoje, da área? Eu tenho restrições de fazer comparação dentro das condições, porque nós tivemos, né, na nossa vida, o maior feito que eu considero é que os principais clínicos de endodontia do Brasil são nossos ex-alunos. Então, são docentes, são clínicos sem expoentes, né, dentro da área. Nós deixamos, antes de aposentar, até passamos a nossa encarregado de administrar a área, o professor Francisco, que foi também um excelente docente, né? Foi ex-aluno de especialização, mas teve uma morte também prematura, né? E ele formou uma equipe, né, que está tocando. Talvez não tenha a mesma condição clínica que nós tivemos, mas dentro, digamos, da produção científica, eles têm produzido muito, quer dizer. A endodontia ainda é considerada muito boa aqui. Essa pergunta temos feito a todos os ex-diretores. Eu vou fazer ao senhor. O que a FOP representa para o senhor, para a sua vida? Eu já disse um pouco, né? Para mim, eu me dediquei muito, quer dizer. Eu não me envolvia muito, digamos assim, conversa de corredor e coisas, eu estava sempre trabalhando, né? Porque sempre, formação de família, né, também, nós tivemos uma ideia de que o trabalho, ele sempre é bom, né? Mesmo que não seja o seu ganha-pão, né? É um ditado que se diz, né? O trabalho é bom mesmo quando ele não é seu ganha-pão. Então, quando o trabalho é gratificante, ele também é lazer. Você não tem aquela necessidade, digamos, de tirar férias, porque você não acaba não cansando, né? Porque aquilo
é sempre motivante, né? E assim foi a nossa vida aqui na FOP. Quer dizer, tivemos grandes amigos, temos até hoje, né? Então, isso faz com que nós sintamos, assim, uma satisfação muito grande de vir aqui à FOP. Eu tenho. Às vezes ando para o corredor, não conheço muita gente, né? Mas os que a gente conhece, né? Então, tanto da parte administrativa, né? A grande parte se aposentaram, né? Mas os que vieram também, está aí o Bento, está aí o César, vocês, viu? Nós sempre tivemos um prazer muito grande de tê-los assim, como colegas de trabalho, né? Então, a FOP, para mim, foi, digamos, uma associação com a minha família, né? Eu só tenho recordação boa, viu? Dr. Valdrig, muito obrigado pela contribuição que o senhor deu e ainda continua influenciando na FOP e também por nos conceder essa entrevista. Obrigado mesmo. Tá? Obrigado, eu que fico, viu?